gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, né? Não como sempre, nós estamos ao vivo aqui dos estúdios do Educa Recife, mas eu gostaria de lembrá-los que essa aula também fica disponível nas plataformas digitais, né? Vocês estão cansados de saber, vocês acessam, comentam, compartilham lá no app do Educa Recife e também no nosso canal do YouTube, tá certo? Para você fazer a comunicação com a gente aqui ao vivo e durante e depois da aula, tá certo? A qualquer momento. Quem faz o chat hoje da nossa aula é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, prontíssimos para apreciar essa aula maravilhosa que eu tenho certeza que vai encantá-los. Então, qualquer dúvida, gritem, qualquer comentário. Estou aqui no chat e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um cheiro. E a gente continua falando sobre as narrativas durante essa semana, né? Mas antes, eu não me esqueci, tá certo? Quem faz a tradução para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Kézia aí, ó, sempre sorridente, linda. Então agora a gente começa. A gente continua falando sobre narrativa essa semana, tá certo? E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre as lendas, né? Esse texto aí misterioso que paira o subconsciente da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, porque eles vão contar histórias de seres assim fantasiosos, seres misteriosos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre eles hoje. Você já ouviu falar no Saci Pererê? Essa personagem aí tão querida da nossa cultura popular brasileira, que paira no nosso imaginário, né? Que já participou de muitas séries, de muitos filmes, que todo mundo já sabe um pouquinho sobre ele. Ó, o nome do Saci é de origem tupi-guarani. O Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. É representada por um menino negro que possui uma perna só. Além disso, fuma cachimbo e usa carapuça vermelha, que lhe dá poderes mágicos. Muito brincalhão e travesso, o Saci surge como um redemoinho e gosta de assustar as pessoas. Então, o Saci é essa figura que vive na floresta, que é bem travesso, né? Gosta de brincar e de fazer armadilhas e de assustar as pessoas que vão à floresta. Então, ele é essa personalidade aí pueril, ou seja, de um menino muito jovem que ainda não entende bem as consequências das coisas que faz. E aí gosta de brincar com todo mundo e testar a paciência de todo mundo também. Ó, a filmografia que tem o Saci como personagem. Eu falei que o Saci, ele é uma personagem que está em várias obras, né? Não apenas na literatura, já fez participação em Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também tem a sua filmografia, ou seja, apareceu no cinema. Bora ver quais foram os filmes, ó. A gente tem o Saci, de 1951, com as personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente tem Cidade Invisível, que é uma série que está no streaming, que fala sobre a cultura popular brasileira, e outros dois filmes nacionais que são de terror, tá certo? Como eles são de terror, eu não vou falar aqui para vocês não se assustarem. Mas o Saci, ele aparece aí em vários locais diferentes, e toda vez que ele aparece em uma série, em um filme, até novela que seja, ele é perpassado por uma adaptação, tá certo? O primordial é que se mantenha sendo um menino negro que usa o capuz, que tem poderes e que pula em uma perna só. Mas a história do Saci, a narrativa ou o enredo em que ele vai interferir pode sim variar, dependendo das adaptações que o autor vai precisar fazer para inserir o Saci naquela história, tá certo? Porque pode ser a história do Saci ou pode ser uma outra história e o Saci faça uma participação, né? Como é o caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. E do Curupira? Curupira é a representação de um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. A origem do nome é do Tupi-Guarani também e significa corpo de menino. Protetor da fauna e da flora, o Curupira assobia e deixa pegadas com seus pés virados.
O objetivo é enganar os exploradores e destruidores da natureza. Então, o Curupira, ele já tem uma missão, né? É diferente do Saci, que ele é arteiro e brincalhão, o Curupira vai ser esse protetor da floresta. Então, ele já vem com uma função com o trabalho. Então, o Curupira tem esses pés virados aí para trás para enganar as pessoas que entram na floresta e tentam aí destruir a flora, destruir a fauna, ou seja, os animais e a vegetação. Então, o Curupira anda e, como os pés dele são virados para trás, as pessoas entendem que ele está indo num sentido, quando na verdade ele está indo para outro. E isso facilita o trabalho do Curupira na hora de caçar os predadores que entram na floresta, para tentar desmatar a floresta, para tentar roubar suas riquezas minerais e naturais e também matar os seus animais. Então veja como o papel do Curupira, né? A força que ele tem para um país como o nosso também, que é um país cheio de florestas, cheio de matas, cheio de riqueza natural. Então, o valor popular que o Curupira tem como um protetor, né? Como todos nós devemos ser protetores também das nossas florestas, assim como o Curupira. E o que o Saci e o Curupira têm em comum, Vivi? Você pode se perguntar aí de casa, né? O que é que essas duas histórias têm em comum? Elas são uma narrativa também e elas são lendas populares. Mas o que são lendas populares, Vivi? As lendas populares representam o conjunto de histórias e contos narrados pelo povo, que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Ou seja, é aquela história que paira no nosso imaginário popular, que todo mundo ouviu, que todo mundo conhece, todo mundo cresceu escutando e que a gente já reproduz de cor e salteado, né? Então, essas histórias populares vão dizer respeito com relação à nossa história, como cultura, como sociedade, o que é importante para a gente. Como a gente viu no Curupira, ele causa aí uma reflexão sobre a importância de preservar as florestas, por exemplo. Então, as lendas populares, elas pairam pelas sociedades, né, sendo passada de pai para filho por meio da oralidade. É claro que depois que a escrita se desenvolveu, ficou muito forte, a gente também tem a propagação dessas lendas populares através da escrita, né? A gente já tem textos organizados da história do Curupira, da história do Saci, da Iara, do Boitatá e assim sucessivamente. Então, hoje a gente já tem os registros escritos, mas esses textos, essas histórias, essas narrativas tiveram seu predomínio muito também pela oralidade, ou seja, as pessoas se reuniam e conversavam e narravam as histórias dessas lendas populares. Assim como muita gente ainda narra a história para colocar o filho para dormir, então, da mesma forma funcionava a passagem dessas histórias de uma geração à outra. Elas tentam dar vazão à história popular, né, explicando os acontecimentos inexplicáveis da cidade, da rua, do povo, né? Então, muitas vezes acontece uma coisa na sua cidade, assim, na sua rua, no seu bairro, que as pessoas não conseguem explicar. Então, quando não há explicação e as pessoas ficam agoniadas tentando entender o que aconteceu, é muito comum que se produza uma lenda, porque o papel das lendas é tentar explicar o inexplicável. Quando acontece uma coisa sobrenatural e a gente não encontra a explicação para isso, a gente recorre o quê? A lenda. Ela vai criar um contexto, criar uma narrativa para tentar dizer para a gente o que aconteceu. E aí fica a critério do povo aceitar ou não que a lenda é verídica ou não, tá certo? Vocês sabiam que Recife também tem as suas lendas? Olha aí, tá vendo? Recife é uma cidade muito misteriosa, né? E o autor que narra essas histórias é o Gilberto Freire. Nesse livrinho aqui que eu coloquei a capa para vocês verem, Assombrações do Recife Velho. Vocês sabiam aí que Recife tem seu próprio conjunto de lendas urbanas, né, que amedronta e também faz despertar coragem muito recifense.
né, não corajoso, que adora sair procurando as assombrações da cidade por aí? Será que vocês teriam coragem de encarar as lendas urbanas do Recife Assombrado? Teriam? Olha, eu confesso que eu sou bem medrosa. Eu ia querer a passar longe, viu? Mas se eu visse uma assombração, talvez eu fosse atrás correr para caçar. E aí, que tal se a gente conhecesse uma dessas assombrações? Vamos ver? Ó, tem aqui uma assombração chamada perna cabeluda. Ó, foi alguém que não fez a depilação? A gente não sabe, né? Mas só sei que a gente tem uma perna cabeluda pela cidade aí correndo e assustando as pessoas. Ó, a perna cabeluda, ou cabeluda, né? Como a gente fala aqui, se preferir, não sai na luz do dia. Ela fica espreita nas trevas, esperando o momento certo em uma rua deserta para atacar. Em meio às sombras dos carros, árvores e prédios, lá está ela, esperando um passante desavisado para descer-lhe a rasteira. Se o pedestre perceber a tempo, pode sair correndo. Mas saiba, a perna não irá se cansar de correr nem tão cedo. Há quem diga que o sentimento ao ver a perna com unhas podres por aí é próximo à morte. Isso se você conseguir escapar. Mas veja só, que história cabeluda, da perna cabeluda. Ela sai correndo atrás da gente, minha gente, sem motivo. Só porque quer capturar aí, ó, tirar a nossa vida. Então, se você vê uma perna cabeluda correndo pelo centro da cidade, fuja, viu? Fuja, corra bem muito e se esconda, porque talvez aí você leve uma carreira. Mas a gente percebe que as lendas, elas são variáveis, né, de um lugar para o outro. A gente tem aí a lenda do Saci-Pererê, a do Curupira, que são lendas nacionais que chegam em todos os territórios, mas a lenda da perna cabeluda, como a gente consegue perceber, ela é uma lenda local, que está situada aqui em Recife, então ela paira nesse imaginário. Será que tem uma perna cabeluda em outro estado, professora Camille? O que é que tu acha? Vamos ver o que é que os meninos estão comentando aí no chat. Professora Vivi, eu acho que os meninos e meninas hoje estão performando entidades espirituais que sumiram do chat, assim, não estão no chat. Meu Deus! Aparentemente agora temos, gente, olha só, Lucas falou, as lendas do Japão são melhores. E Diogo disse, também acho. Eu acho, gente, que é complicado falar isso, né? Porque as culturas, elas são muito distintas. E eu fiquei pensando, que situação escabrosa aconteceu para que as pessoas criassem a história da perna cabeluda? Porque, vejam só, vamos ser lógicos, é uma perna. O que é que uma perna pode fazer com você? Dá um chute, um pinote, como se não tem a outra perna, gente? É só uma perna. Então, que situação inesperada, escabrosa, interessante aconteceu para que as pessoas achassem que a explicação lógica mais próxima fosse de uma perna cabeluda assombrando? Complicado, né? Mas, assim, eu acho que a gente conhece pouco a nossa própria história, os nossos mitos, as nossas lendas, as nossas histórias locais. E Gilberto Freire, nesse livro, ele faz isso, ele recupera diversas dessas narrativas. E assim, eu sei que vocês gostam das lendas do Japão, são interessantíssimas, mas as daqui também são legais. E a gente pode fazer o quê? Uma comparação. Ler, conhecer e aí pensando como essas lendas refletem a particularidade de cada povo, de cada cultura. Não é isso? É isso. Olha, eu tenho uma teoria, que é alguém que estava andando pelo centro da cidade, tropeçava demais, e aí não queria, sabe, dizer que é desastrado. Aí colocou a culpa numa perna cabeluda, que deu uma rasteira nele, para justificar ficar tropeçando. Será que Gilberto Freire ia concordar com a minha teoria? Eu não sei, né? Mas agora a gente tem. Olha, eu não sabia não sobre as lendas japonesas, mas agora eu fiquei curiosa, viu? Vou pesquisar, se der a gente traz aqui em outra aula. Massa? Ou conta pra gente, né, lá no chat, sobre qual é a sua lenda japonesa favorita, porque de repente a gente fala aqui. E também a do Papa Figo, minha gente. Assim como a perna cabeluda, o Papa Figo é essa entidade misteriosa que para o imaginário recifense. Eu trouxe o texto aqui do Papa Figo pra gente ler e entender a história dele. Bora lá? Ó, de uma família opulenta, ou seja, rica do Recife, se diz que na segunda metade do século passado, no século XX, teve o desgosto de ver o próprio chefe definhar de repente, devastado por uma das doenças mais inimigas do homem, seja ele rico ou pobre, preto ou branco.
Há quem guarde o nome arrevezado que os doutores davam então ao mal raro, nome hoje arcaico. Na medicina é assim, os nomes técnicos das doenças depressa se tornam arcaicos, ou seja, entram em desuso, né? Porque a medicina está mudando o tempo todo, está sempre adaptando, mas ele não revela aí qual foi a maldição que acometeu o chefe da família. Mas a tradição popular conta outra história. Diz que o ricaço estava dando para lobisomem, alarmando a população, empalidecendo, amarelecendo, perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem, tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. Desesperado de encontrar cura ou alívio para o seu mal na ciência, dos doutores recorreram o ricaço ao saber misterioso dos negros velhos. Um dos quais, depois de bem examinar o doente rico, dissera à família: Ioiô só fica bom comendo figo de menino. Figo, no português negro, queria dizer fígado, minha gente. Disse que o próprio negro velho se encarregou de sair pelos arredores do Recife com um saco ou surrão às costas. Ia recolhendo o menino no saco e dizendo que era osso para refinar açúcar. Mas era menino. Carne de menino e não osso de boi ou de carneiro. Quanto mais corado e gordo o menininho, melhor. Desses meninos sussurra a lenda que o africano, protegido pelo branco opulento, arrancava em casa os fígados para a estranha dieta do doente. E assim, minha gente, que se criou a história do Papa Figo, ou seja, era necessário curar um ricaço em Recife, e aí ele ficava rico como? Comendo fígado. E aí, um místico, né, um ser místico, alguém que estava aí procurando a cura para essa pessoa, saiu pela cidade do Recife com um saco nas costas, procurando fígado de crianças. Então, olha só como essa história é macabra e assusta muita gente. Então, quando a sua mãe disser assim, menino, volta para casa, senão tu vai encontrar o Papa Figo, tu sai correndo, viu? Volta para casa antes do almoço. Professora Vivi, então, preciso confessar aqui que fui vítima deste terror que se colocava nas crianças nos anos 90, visto que eu morava em Carpina e era isso, a gente morria de medo de qualquer pessoa estranha que passava na rua, porque minha avó e minha mãe diziam, não, é o Papa Figo que vai levar os meninos desobedientes, então veja, além de me esforçar para ser obediente, eu ainda morria de medo de ser sequestrada, posta num saco. Gente, isso é apavorante. Mas a gente deve pensar também que talvez muitas dessas lendas, elas tenham surgido justamente para alertar, para evitar que as pessoas circulassem, se pusessem em risco para as crianças. Esse discurso do obedeça a sua mãe, cuidado com o homem do saco, o Papa Figo, é exatamente esse jeitinho amedrontador de fazer com que as pessoas respeitem os limites, obedeçam. Mas eu acreditei por pouco tempo, tá? Porque eu sou esperta, não caí por muito tempo, mas o breve período da minha vida que eu achei que isso fosse verdade foi assim, assustador. Menina, eu te confesso que eu também caí nessa quando eu era criança. E olha que eu nem morava em Recife. Pra você ver só como as lendas de Recife, elas se propagam, né? Elas chegam aí em outras cidades da região metropolitana, quiçá e Pernambuco inteiro. Então vamos continuar aqui. Olha, cada país, cidade, região tem as suas próprias lendas, né? Além das lendas daqui, é importante também conhecer as lendas dos povos originários, né? Que vocês falaram aí sobre as lendas japonesas, a gente vai conhecer lendas que tocaram a nossa cultura através dos povos imaginários. Ó. As lendas indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistério e fantasia. Além disso, elas têm um importante papel na educação dos índios, né? Do mesmo jeito que as lendas da gente também desenvolvem um papel educativo nas nossas vidas, como a professora Camille estava falando. Elas vão ensinar ali a criança como se comportar, então a obedecer ao pai e à mãe através dessa criação do imaginário popular, porque senão haverá consequências. E há também as lendas africanas, né? Por falar em povos originários, né? Como a gente bem sabe, no período da colonização do Brasil, houve aí uma importação da cultura africana, dos negros também escravizados que vieram ao Brasil, que foram trazidos ao Brasil, melhor dizendo. Então, a gente tem esse encontro de culturas que vão habitar o nosso imaginário popular. Ó. Em suma, a lenda costuma combinar fatos reais e históricos,
com fatos fictícios, produto da imaginação humana, para explicar a origem do universo, da natureza, das relações humanas. Da mesma forma, existem diversas lendas, entre elas estão as lendas africanas, que retratam a cultura rica e a diversidade também do continente. Muitas coisas dessa diversidade da cultura africana foram herdadas pelos brasileiros, como a música, a dança, a religião, hábitos, comidas típicas e algumas lendas, por exemplo. Devemos aos africanos a forma de construir a casa rústica, importantes técnicas agrícolas e pecuária, as forjas de ferro, a maneira de peneirar o ouro nos garimpos, ou seja, a gente tem aí uma extensa gama de influência, de hábitos que foram trazidos pelos africanos e que pairaram o nosso subconsciente até chegar nos dias de hoje, né? Então, é importante conhecer as lendas africanas para também correlacionarmos com as lendas e as culturas brasileiras, né? Não? Vocês acham que tudo está aí solto? Não, as culturas elas estão interligadas e a gente é perpassado por essa influência também. Vamos então conhecer a lenda dos tambores africanos. Eu trouxe um videozinho aqui que vai explicar como se deu essa lenda. Bora assistir? Conta a lenda que certo dia alguns macacos de nariz branco na África planejaram trazer a lua até a Terra. Porém, não sabiam como fazer para chegar até a lua e trazê-la para baixo. Até que o menor dos macacos teve uma ideia. O plano era subir uns nos outros até alcançarem. Colocaram o plano em prática, subiram uns nos outros e chegaram até o céu. E por fim, o pequeno macaco... Eita, minha gente. Acho que perdemos o vídeo, tá certo? Mas conta a história de um macaquinho que tentou aí subir a lua, não conseguiu, ficou preso, os outros macaquinhos caem e assim ele puxa um pedacinho da lua e consegue produzir os tambores africanos, tá certo? Eu vou tentar trazer esse vídeo em algum outro momento ou trazer o texto para a gente discutir na próxima aula. Além da cultura herdada da África, como bem sabemos, o Brasil contou com uma influência de outros povos para se configurar como ele é hoje. Uma outra influência importante é a dos indígenas, né? Importante até nos dias de hoje, né? Então, como é que a influência, como é que as histórias dos povos indígenas chegam até a gente? Será que a gente consegue reconhecer? Por exemplo, a do fruto guaraná. Vocês sabiam que ela é uma lenda indígena? Vamos ver? O guaraná é um fruto que se assemelha aos olhos humanos. Muita gente já se assusta daí, né? Segundo a lenda, surgem como os olhos de um índiozinho que morreu ao ser picado por uma serpente. Os pais do índiozinho não conseguem ter filhos, mas depois de pedirem ao deus Tupã, tiveram um menino saudável que era muito querido pela tribo onde vivia. O deus da escuridão ficou invejoso e decidiu matar o menino. Assim, um dia em que ele tinha saído para apanhar frutas na floresta, o deus da escuridão, Jurupari, se transformou em uma serpente e o matou envenenado. Tupã mandou plantar os olhos do índio e deles nasceu uma árvore de frutos, a qual é conhecida como guaraná. Olha aí como tudo que a gente consome na nossa cultura também está perpassado dessa influência narrativa, né, que a gente vem conversando aqui desde as outras aulas. Então, como a gente viu já narrativa em romances, em contos, em fábulas, em histórias em quadrinhos, agora a gente está vendo como as narrativas nas lendas se comportam. Tudo está perpassado de uma história e essa história pode ser verdade ou ela pode ser ficção, a depender do que acredita cada indivíduo, tá certo? Será que essa explicação do Guaraná é verdade ou não? A gente não sabe, mas a gente sabe que os povos indígenas acreditaram o surgimento do Guaraná, essa fruta aí nacional tão exótica, né? Que olhando assim parece um olho humano. Então eles criaram aí uma explicação para tentar dizer por que essa fruta tem esse formato para as pessoas, para que elas não olhassem e não achassem a fruta esquisita e achassem que não tem nada ali, foi sem propósito. Não, não é só o guaraná, não é só o formato de uma fruta, tem toda uma história por trás. Então, a narrativa ela tem esse poder de construir
histórias, de construir ações, de construir interações entre as personagens, como a gente vem conversando durante todo esse tempo, né? E agora é a vez de vocês. Antes da gente terminar, a gente vai dar uma passadinha no chat, ver se alguém falou mais alguma coisa. Vocês me contaram qual é a lenda japonesa favorita de vocês? Eu quero saber. Professora Vivi, Diogo escreveu aqui, mas eu, por mais que não pareça, eu ainda tenho algum apreço pela minha imagem. E aí eu não vou ler o nome da lenda, porque eu acho que eu não vou saber pronunciar. Mas é algo como... Não vou fazer isso comigo. Mas ele disse aqui qual é a lenda e eu pedi para ele me contar, mas ele ainda não me contou, então eu vou cobrar na próxima aula. Diego, Diogo. Eu sei quem você é. Certo? Estou aqui no chat. Então, aula que vem eu vou pedir para você encarecidamente me contar a lenda, porque eu estou curiosa. Gente, é um prazer estar aqui, mesmo que hoje vocês estejam um pouco mais caladinhos. Mas eu sei que é pesado, né? O dia já deve ter tido várias aulas. Na verdade, eu quero deixar um cheiro. E um prazer que é estar aqui com vocês mais uma vez até a próxima aula. Diogo, conta pra mim a versão traduzida, homem, que eu não falo japonês. Conta pra mim como é o nome dessa lenda que a gente vai atrás e vai pesquisar. Como exercício, como tem tarefa de casa, vocês têm aí a missão de fazer uma representação gráfica, ou seja, desenhar, né, menino? Desenha aí a tua versão dessas lendas populares tão conhecidas que a gente tem no nosso imaginário aqui no Brasil. Eu trouxe 4 lendas, Saci Pererê, Iara, que é uma criatura do mar, né? O Saci a gente viu ao longo da nossa aula. A Iara, que é essa moça do mar que encanta os marinheiros, os marujos. Então, ela aí fica assustando as pessoas, atraindo para o mar. A gente tem a perna cabeluda, que a gente discutiu aqui na nossa aula, que é uma lenda popular aqui de Recife, e também dos tambores africanos, que vocês não conseguiram ver o vídeo, mas se puderem pesquisar, tá certo? É uma lenda muito bonita que vale a pena ser vista e ser contada. Façam uma animação, um desenho, à mão mesmo, a lápis, de uma dessas lendas, tá certo? Eu espero que vocês tenham se divertido assim como eu me diverti ao longo dessas várias aulas de narrativa, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até breve.